A gente tá falando do documentário, e antes da gente entrar no tema do documentário, você tinha comentado que o Edmundo não foi ao enterro do teu pai e que o Edmundo deu uma declaração infeliz falando que o teu pai foi 51% legal e 49% ruim para a vida dele. Não sei se você já chegou a falar sobre isso, você já chegou a dar uma declaração sobre isso, mas como é que você enxerga Enxergar a declaração é ótimo, né? Enxergar a fala. Como é que você entende? Como é que você entende? Cara, eu acho que o Edmundo ainda não conseguiu entender. Primeiro que o Eurico já morreu tem 5 anos. Não precisa mais ainda ficar nessa coisa. E ele ainda não conseguiu se livrar dos posicionamentos políticos dele. Ele não conseguiu entender que ele pode ter um posicionamento político contrário e um posicionamento pessoal em relação à pessoa e a relação com a pessoa diferente. E eu acho que ele ainda deve muita satisfação a caras que apoiaram ele politicamente. Então ele tem necessidade de dizer para essas pessoas que eram contra o Eurico na maneira política e hoje apoiam ele politicamente, em demonstrar para essas pessoas que ele não pode dizer para essas pessoas, o Eurico foi bom para mim, porque para essas pessoas falar, pô, mas aí então tu não tá com a gente, porque a gente é contra a política de Eurico. Quem são essas pessoas? O grupo político ligado a ele, entendeu? Tem o grupo político que cerca o Edmundo, que é um grupo de oposição ao meu pai. São pessoas que não gostavam do meu pai, que não entendiam ele ser um cara legal. Acho que é quem tá no poder hoje? É. Pedrinho, Isso, Felipe... Isso. É a mesma dificuldade que eu acho que tem o Pedrinho. Eles foram no enterro do teu pai? É a mesma dificuldade que... Felipe e Pedrinho? Acho que não. Não? Eu não lembro deles lá. Posso estar sendo injusto, mas eu não carrego mágoa nenhuma deles, não. Eu entendo que eles têm essa necessidade. E eu sei como é difícil você não falar para suas bases políticas. As bases políticas são as que te carregam. Então, Sim. eu acho que um dia, quando ele não precisar mais, quando eles realmente saírem do cenário político, porque o jogador de futebol e a relação que ele teve com o Eurico é uma coisa. Quando ele se torna um agente político, ele tem que se comportar de outra maneira, ele tem que falar coisas de outra maneira, ele não pode ter demonstrações públicas que podem afetar as bases políticas dele. Então, eu entendo. Mas você acha que no documentário desse afetaria as bases políticas? Não... Acho que sim. As pessoas são muito depois muito da morte dele... as pessoas são muito malucas. Eu acho que eles ainda têm dificuldade de poder realmente reconhecer o que de verdade o Eurico fez para eles e começam a inflar fatos negativos para poder justificar. Você acha que é só? Você acha que ele fala isso? Eu acho que não precisa. Acho que já passou, o Eurico já faleceu, não precisa mais disso. Ele fala isso foi só política ou aquele episódio, acredito que tenha sido superado, mas aquele episódio dele com o Romário, da questão do Bobo... Mas aí ele tem que... Aí não pode botar o Eurico nessa confusão, né? Mas porque o Eurico trouxe o Romário, falou que seria durante um determinado tempo. Mas isso são confusões que sempre tiveram. Mas você acha que ele carrega isso ainda? Carrega. Eu acho que é uma relação muito complexa. Ele com certeza carrega algumas mágoas de algumas decisões que foram tomadas. Isso na nossa vida, numa relação pessoal, onde você se relaciona com vocês dois são amigos. Vocês com certeza tiveram episódios que um não concordou com o outro, um fez uma coisa que o outro queria fazer diferente. Isso acontece. Isso é a vida das pessoas. A relação pessoal é isso. Só que você tem que avaliar o quanto essa pessoa é importante na sua vida ou não. O quanto essa pessoa... eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é o cara te ajudar quando você realmente precisa. Outra coisa é o cara... te contrariar quando você está no auge. Você ser contrariado quando você está no auge muda pouco a sua vida. É verdade. Agora, quando você está no fundo do poço, o cara ir lá estender a mão para você, isso tem uma relevância muito maior. Muito. O cara pode te tirar do buraco e te dar um tapa na cara, mas eu te tirar do buraco é muito mais relevante do que te dar um tapa na cara quando você está lá em cima. É isso mesmo. Esses fatores é que ele tem dificuldade de avaliar. E ele tem dificuldade de avaliar por conta de um envolvimento político. E eu entendo perfeitamente. Eu acho que quando ele deita no travesseiro, sozinho, lá, deitado ele, com o travesseiro dele, ele tem uma avaliação positiva do que o Eurico foi na vida dele. Vocês têm alguma relação hoje? E até por conta das brigas políticas, eu também me envolvi muito nas brigas políticas, também tenho que carregar essa responsabilidade. Mas as pessoas, em relação a mim, também carregam muitas diferenças delas com meu pai pra mim, né? É um fardo, né? É um fardo, mas também tem o lado positivo. Tem muita gente que carrega muita coisa boa em relação ao meu pai e carrega pra mim também. Vem, né? Eu também tenho muitas portas abertas
graças à relação que meu pai tinha com as pessoas e que as pessoas que gostavam muito dele. Às vezes eu chego em lugares... Também tem. Tem o ônus e o bônus. Provavelmente eu só tô aqui gravando entrevista com vocês porque o meu pai lá atrás abriu uma porta muito grande. Tem o lado bom e o positivo. Não dá pra gente ficar pensando só no lado ruim das coisas, mas é lógico que isso é um fardo que se carrega. Eu vou te